Teve um campeonato, se eu não me engano, carioca, totalmente feminino. Sim. Não foi que você apitou? Eu que apitei. E teve toda uma simbologia, assim, no sentido da representatividade. Sim. Porque só teve mulheres, não foi mais ou menos isso? Exatamente. O ano passado nós tivemos, foi, assim, de suma importância na nossa carreira, porque estava no Maracanã, né? E esse tinha sido o meu segundo jogo lá com quinteto feminino. Só que eu já tinha 1 ano de retorno do meu filho, né? Só que, assim, era algo que eu não iria nem planejar quando eu tive meu filho. Antes, eu já tive uma oportunidade assim também. Só que parece que a conquista é muito maior, o peso é muito maior, a responsabilidade é muito maior. Eu já fiz outro jogo há alguns anos atrás também, com essa representatividade de só mulheres. Mas você vai vendo que, como o futebol está evoluindo, você recebe uma responsabilidade muito maior e a cada ano que passa. Uhum. Então, a visibilidade do ano passado se tornou, assim, muito maior, principalmente por essa responsabilidade de hoje eu ser mãe. Então, é algo extraordinário que eu vivi, né? Em saber que meu filho estava em casa com meu esposo assistindo essa conquista. E já que você trouxe essa parte, né, da maternidade, é uma coisa que eu gostaria de, assim, entender um pouquinho esse processo seu. Foi desafiador para você? Você fazer essa parada, falar, não, agora é o meu momento, eu quero ser mãe. E como que foi isso? Conta aqui pra gente. Então, na minha vida pessoal e particular, não teve esse planejamento, né? Aconteceu a minha gestação por essa dedicação mesmo de auto-performance. Então, assim, era viagem, jogos, e eu nem percebi que estava grávida, na verdade. Nenhum sintoma que todas as mulheres sentem, para mim, não tive nada. Náusea, enjoo, bexiga solta, nada disso. Então, assim, de início foi assustador. A palavra, assim, sem romantizar. A palavra foi assustadora mesmo, porque era algo que não estava nos nossos planos. Eu digo nossos planos porque o meu esposo vive exatamente e extremamente os meus sonhos. Naquele momento a gente estava planejando nos mudar, a gente estava planejando viver intensamente a arbitragem, porque eu tinha recebido a indicação para a Copa, como eu já pontuei, na cabine. Claro que eu estava no processo seletivo, não era algo que eu iria, era uma afirmação, mas era algo que eu estava vivendo, um processo seletivo que requer total dedicação. Então, assim, a gente estava tudo num processo que a gente estava vivendo intensamente. É um sonho. Uma caminhada, né? Exatamente. E aí, de repente, Regiane... Sim. Você se viu grávida. Grávida. E quando que você descobriu isso, meu anjo? Eu tinha 15 dias de um teste físico. Desse processo que eu acabei de falar, da FIFA, que a gente faz todo ano. Teve uma concentração aqui no Rio. Eu tinha acabado de fazer um curso, um treinamento de atualização do VAR. Estava concentrada 5 dias, lá em São Paulo. Voltei, cheguei em casa, só refiz a mala, fui para outra concentração aqui no Rio. Então, assim, intensamente a arbitragem, não senti nada, só vi marido, dei beijo e fui para a concentração, fiz o teste físico, a gente ficou 1 semana, né, a arbitragem toda nacional, que são os FIFAs, tem as avaliações físicas, os treinamentos, tudo normal, voltei para casa já escalada. Aí, vivendo, 15 dias depois, saindo de um jogo na cabine, teve um árbitro que estreou e ele pagou um rodízio lá de pizza e tal, comemoração de estreia, e eu não quis comer. Ali deu tipo um enjoo, alguma coisinha. Então, na hora eu nem senti enjoo, mas eu não quis comer. Aí meu esposo foi me buscar e falou assim, você não comeu lá? Você não falou que tinha um rapaz estreando e tal? Eu falei, mas eu não quis comer, só que eu tô com fome. Aí ele falou assim, tu tá com fome? Não quis comer? Eu não tô entendendo. Aí eu falei, não, mas era pizza e tal. Eu falei, e eu tava passando por uma restrição alimentar mesmo.
porque eu sou bem... ele fala que eu sou disciplinada, né? E... O atleta né? O atleta tem que ser focado, de fato, disciplinado. É uma característica quase que inerente ao atleta, né? De alta exatamente, exatamente. Para poder ter o resultado que a gente almeja, requer uma disciplina. Sim. São sacrifícios, mas até que ponto vale a pena? Então, essa frase tem que estar sempre na nossa vida. E tem gente que fala assim, mas você é maluca. Já escutei muito isso. Porque no atletismo eu já era disciplinada, né? Então, assim, você traz isso na tua rotina, que hoje, para mim, não é sacrifício. Mas é por isso que você é uma das maiores árbitras do nosso Brasil. E agora do mundo também, dentro da FIFA. Exatamente. Porque isso, você traz isso dentro de você desde sempre. Sim. Disciplina, foco, constância, responsabilidade, né? Coragem. Sim. Para estar enfrentando tudo isso, né? Agora me conta mais. Vamos lá. Quero saber o detalhe ali dessa emoção toda. Nesse momento foi até engraçado que ele virou e falou assim, será que tu tá grávida? Gente, ele teve uma percepção, será? Ainda brincou comigo. Aí ele me levou... Eu falei assim, poxa, a gente podia, né, no McDonald's tomar um... Não, peraí, você não quis comer pizza? Não quis. Você quis comer McDonald's. Eu quis tomar um milkshake. Daí escolhi, de morango. Nossa, totalmente desejo. Exatamente. Gente, que loucura. Aí ele falou assim, eu vou comprar. Ele bateu perna para poder achar, porque já era tarde. E tomei. Aí ele falou assim, vamos passar na farmácia. Aí eu falei assim, pra quê e tal? Aí eu falei, impossível. Porque naquele momento, como a gente vive em alta performance, e muitas mulheres passam por isso, mexe muito com o nosso ciclo. Sim, sim. Mexe muito com o humor, altera muitas coisas. Então, assim, como eu estava vivendo extremamente a arbitragem, muitas viagens, muita dedicação, eu procurei o meu médico, procurei meu endócrino, nutricionista, fiz tudo um aparato, assim, de avaliações físicas. Você faz reposição hormonal? Ou não, já fez? Não fazia. E não tomava nenhum remédio, né? Para poder, de anticoncepcional, que eu também tinha tirado, tudinho para poder... Porque, na verdade, o anticoncepcional atrapalha a gente também, né? Toda a parte de retenção, de progesterona, não deixa a gente ter um alta performance mais eficaz. Então, eu botei o chip para poder regular o meu ciclo. E eu diminuí a parte do humor, né? A alteração. Porque isso faz regulou mais o humor, vamos dizer assim. Regulou tudo, na verdade. Regulou tudo. Tá. Senti bastante diferença em relação a isso, porque na cabine a gente tem que ter uma concentração extrema em cada detalhe. Sim. Né? A gente não pode dar uma piscada em frações de segundo, você tem uma decisão. E filtrar o que acontece, o que deixa passar no campo, não pode passar na cabine. Então, com muitas viagens, muitos estudos, treinamento e toda a vida, né, fora da arbitragem, casa, marido, trabalho, que eu tinha um estúdio, né, alunos, vidas, pessoas que eu também cuidava, eu também precisava cuidar de mim. Então, depois daquela avaliação toda que eu fiz, tive várias outras opções, né, o DIU, enfim. Mas naquele momento, mais eficaz para mim foi o chip. Que, quando eu surtei, o médico falou, você está dentro igual anticoncepção, 99%. Eu falei, tá bom, né? Só que aquele tá bom naquele momento, eu cheguei para marido e falei para ele assim, agora a gente vai ter que mudar todos os nossos planos. Só que ele queria gritar e, ao mesmo tempo, ele não tinha como, porque ele sabia que ia mudar totalmente a nossa vida, nossos planos, nossos sonhos, tudo. Então, ele não sabia se ele gritava, tipo, você pai, ou se ele chorava junto comigo.